Sempre que você pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela, única e poderosa do que eu? A resposta é, depende. De mim, Thaís? Não, do espelho. Como assim? Imagina, por exemplo, que você está em algum lugar em que não tem espelho. Tem um monte de gente ali, mas não tem nenhum espelho ali ao seu alcance. E você se vestiu, se maquiou, enfim, e quer saber como que você tá. Se tá legal, se ficou bacana. O que você vai fazer? Vai perguntar, não é? E aí cada uma das pessoas que tá ali ao seu redor vai começar a te dizer: Nossa, você tá linda. Nossa, essa maquiagem não ficou muito bem, não. nossa, que roupa maravilhosa. Ficou brega, hein? Enfim, vai ter gente que vai achar que super combina com você, vai ter gente que vai falar que não combina nada e quase que dependendo da opinião você vai voltar para casa e vai trocar de roupa, né? Sim. Acontece que nessa situação, estando sem um espelho, você vai confiar e levar em consideração a imagem que as outras pessoas estão fazendo de você, certo? Até aí tudo bem. Acontece que na vida a gente nasce sem espelho e desde a infância nós vamos formando a nossa autoimagem a partir do que outras pessoas nos dizem. E é exatamente aí que nasce a famosa autoestima. Olá, família! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa A Vida é Leve. Eu sou a Thaís Colli, terapeuta holística e mestre em Reiki e já atuo há 7 anos com atendimentos, cursos e programas para apoiar você através do autocuidado e da energia a encontrar o seu equilíbrio e despertar seu valor e seu poder no sentido mais pleno. E pensando hoje nesse assunto que nos desafia tanto, que é a autoestima, me ocorreu uma lembrança muito nítida de uma ocasião em que eu tinha essa idade aqui mais ou menos. Sim, isso é uma foto e não um espelho, ou na verdade é um espelho de tudo que eu fui, enfim. Exatamente quando eu tinha essa idade, eu tinha terminado um namorico de adolescência e estava conversando com a minha mãe, eu estava chateada, querendo ligar, enfim. E aí eu me lembro que ela foi muito firme, ela virou para mim e falou assim: olha aqui, se a pessoa te falou que não tem mais volta, você deita aqui nesse travesseiro, deita no meu colo, chora o que você precisar chorar, mas você tenha a dignidade de não encostar nesse telefone. Ou seja, se a outra pessoa não te deu valor, se dê você o valor e não se submeta a esse tipo de situação. Isso ficou tão marcado em mim que realmente até hoje eu trago isso muito forte. E com o tempo ficou muito nítido para mim que naquele momento ela não estava falando sobre a desconstrução de um namoro, ela estava falando sobre a construção da minha autoestima. E devo dizer que o trabalho foi bem feito, porque como eu sempre falo por aqui, eleve sua energia, você atrai o que irradia. E hoje eu estou justamente ao lado da Adri, que é uma pessoa que acredita que a pior forma de amor é a do amor implorado. Ou seja, exatamente aquilo que eu aprendi a vibrar em termos de auto-amor e de auto-valor foi o que eu encontrei e veio justamente se encaixar nessa relação que veio para ficar. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Exatamente tudo. Porque eu estou contando de uma parte da formação da minha autoestima. Mas, assim como você, eu também já fui uma criança e, como eu disse, a gente nasce sem espelho nenhum. E é a partir do que o outro nos diz, da imagem que o outro pinta pra gente, é que a gente começa de fato a construir a nossa autoimagem. E assim como aconteceu comigo, certamente também aconteceu com você. E várias coisas vieram para construir essa imagem, outras coisas talvez tenham contribuído para destruir essa imagem. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Não sei se você já teve essa curiosidade, mas quando a gente pesquisa no Google o que é autoestima, um dos significados que vem é o seguinte: autoestima é a imagem e a opinião, positiva ou negativa, que cada um tem e faz de si mesmo. Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, crenças, comportamentos, autoimagem e da imagem que os outros têm sobre nós. É um valor que você atribui a si próprio como forma de avaliação física e mental, além da questão da aceitação, que reflete em suas atitudes diárias e no equilíbrio emocional. Além disso, a autoestima é definida a partir das experiências passadas, influencia os comportamentos atuais e determina como serão aqueles futuros. Eu comecei esse vídeo brincando com a história do espelho, espelho meu. Acontece que quando a gente já tem uma individualidade formada e já tem um certo senso crítico, é uma história. Mas quando a gente é criança, a gente acabou de chegar nessa vida, a gente não tem a menor noção do autoconhecimento, da individualidade, enfim. E a gente acaba realmente se baseando na imagem que os nossos pais, avós, professores, irmãos, enfim,
enfim, que as nossas referências ali vêm trazendo para nós. Assim a gente vai começando a se ver de certa forma refletida em cada um desses espelhos e cada comentário, cada situação vai nos dando uma ideia dessa autoimagem que a gente vai começando a construir. E aí a gente vai começando a perceber o nosso próprio valor, a nossa própria estima. Quer seja positiva ou negativa, quer seja alta ou baixa, essa é a nossa autoimagem, é a nossa autovalorização, é a nossa autoestima. E quando agora adultos, de repente a gente se pergunta como é que anda a sua autoestima, a gente pensa em tantas coisas, por exemplo, eu não gosto da minha barriga. Mas então, eu fico pensando no meu cabelo. Mas o cabelo, a barriga, a sua forma física, enfim, sua forma de pensar, não é de fato a sua autoestima. É uma projeção dessa estima que você sente por si mesma, que tá ali no cabelo que você gosta ou não, na maquiagem que você gosta de passar ou não, na forma de pensar que você acha que é certa, que é errada, ou que é melhor ou pior do que a de outra pessoa. E sim, dependendo da forma como você enxerga os seus próprios comportamentos ou como você critica o próprio corpo, isso traz muito diretamente um reflexo de como anda a sua autoestima. Mas percebe que quando a sua autoestima vai muito bem, obrigada, ainda que você não goste tanto assim de como tá a sua barriga, de como tá seu cabelo, você vai buscar a forma de fazer ficar melhor, porque você tá tão bem resolvida com você mesmo que você fala, ok, isso aqui é só um detalhe, vamos resolver. Agora, quando a autoestima foi pouco ou mal trabalhada na infância, e você ouviu várias frases que daqui a pouco a gente vai falar aqui em alguns exemplos, hoje em dia você acaba refletindo tudo isso. E aí você acaba se tornando uma pessoa mais tímida, mais fechada, com receio de que outras pessoas cheguem sempre para te criticar, ou até mesmo achando que é a sua barriga, o seu cabelo ou sua forma de pensar que vai te desmerecer diante da imagem que o outro faz de você. Sendo que, na verdade, arranhada ou distorcida está a imagem que desde lá da infância você veio criando e construindo de si mesma. Faz sentido? Acontece que ao longo da vida você incorpora tudo aquilo que você ouve e isso vai se tornando uma lente através da qual você se vê. E se é uma imagem, uma lente positiva que te é passada desde a infância, ok, show, que bom. Bom, com ressalvas para aquelas pessoas que acham que filho é príncipe, princesa, enfim, que aí é um reinado absoluto e acaba criando aqueles filhos que não podem ser contrariados porque acham que tem literalmente o rei na barriga. Mas pulando esse excesso positivo aí que também não faz bem, quanto mais positiva é a imagem que os nossos pais e referências criam pra gente, melhor, porque a gente vai ter uma autoestima fortalecida. Agora acontece que muitas vezes essa autoimagem, ela é muito mal trabalhada ou pouco trabalhada, não por maldade, mas porque na verdade os nossos pais e referências na infância nos entregam tudo aquilo que eles também receberam. E às vezes é comum a gente perceber certas falas e certos padrões que são geracionais, ou seja, que a tataravó falava, a bisavó falava, a avó falava, o pai falava e os pais repetem pra gente e os filhos vão repetindo e assim por diante. Por exemplo, me conta se você já ouviu alguma dessas frases na sua infância. Nossa, você tem dedo podre para escolher relacionamento. Nossa, não vai formar nunca desse jeito? Nossa, você é preguiçosa demais. Tem que ver isso, porque você só anda atrasada. Você nunca termina o que você começa. Sim, ninguém vai querer namorar com você. Ih, isso aí não vai dar certo na vida, não. Já ouviu alguma frase assim na sua vida? Pois é. Muito mais do que você pode imaginar, essas frases continuam ressoando dentro de você. Só que o adulto cresce, mas aquela criança que ouviu tudo aquilo continua ali ferida. E se a gente não para abraçar aquela criança, por mais que o adulto queira provar que aquelas referências estavam erradas e que sim, ele vai dar certo na vida, chega em certa altura que essa criança ferida começa a questionar. E falar, mas a gente sempre ouviu que a gente não ia dar certo, que a gente não ia ter bons relacionamentos. Como assim você ousa dar certo na vida? Como assim você ousa ter sucesso? E aí é o ponto em que a gente começa muitas vezes a se auto-sabotar sem perceber. Por quê? Porque em essência lá na raiz a gente tem uma autoimagem, uma autoestima que tendo sido mal trabalhada ou pouco trabalhada, não é capaz de nos sustentar nesse lugar que a gente alcançou. E de alguma forma a gente acaba voltando para aquele lugar em que realmente a gente não ia dar certo, em que a gente sempre chegaria atrasada, enfim. Ou pior, muitas vezes acontece o seguinte, você nunca vai dar certo com nenhuma pessoa, ninguém desse jeito vai te amar. E aí de repente você entra em um relacionamento que não é o relacionamento dos seus sonhos, que muitas vezes é um relacionamento tóxico, é um relacionamento abusivo, mas para provar
para aquelas pessoas que elas estavam erradas e que sim, você pode ser amada, você acaba aceitando qualquer coisa, você acaba aceitando do jeito que for só para dizer, tá vendo? Eu sou amada sim. Percebe como essas inverdades que a gente vai absorvendo e associando à autoimagem acabam nos assombrando durante grande parte da vida? E o pior, já ouviu uma frase que diz assim, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade? Pois é, acontece que por repetição durante a infância, o pai fala, a avó reforça, o professor fala mais alguma coisa, enfim, a gente acaba realmente acreditando que aquelas inverdades nos pertencem e pior, nos determinam. Existe uma frase muito interessante da astrologia egípcia que diz o seguinte: os astros se inclinam, mas não determinam. Ou seja, por mais que você incorpore certas distorções ali que vêm das suas referências de infância, elas definitivamente não vão te definir. Principalmente porque à medida que você vai crescendo, você vai adotando então outras referências, vai conhecendo outros espelhos, além de mergulhar dentro de si mesma nos processos de autoconhecimento, para entender, olha, isso é uma verdade, mas isso é uma baita de uma inverdade que não me define. Por isso essa frase é tão interessante. Os astros, né, como essas grandes referências que a gente tem lá no céu e lá na nossa infância, eles podem até se inclinar, mas eles jamais vão nos determinar, eles jamais vão nos definir. Por isso é preciso limpar a lente através da qual a gente se enxerga. Porque senão, ao invés de limpar a lente, um relacionamento abusivo, por exemplo, vai ser o preço que a gente vai pagar para ter razão e provar para aquelas referências que elas estavam erradas. Mas esse seria um preço caro demais, não é? Como a gente fala, se custa a sua paz é caro demais. Quantas coisas será que você tem pago com a sua paz só para provar que os seus pais estavam errados ou as suas referências de infância não tinham razão quando diziam que você era isso ou aquilo? Percebe como isso acaba te fazendo sofrer? Por isso, se você sente esse movimento de tentar se provar, para e se empenha então e joga essa mesma energia para limpar essa lente, para entender quais distorções foram passadas, até mesmo por amor, porque era o que seus pais e referências sabiam te dar, mas quais foram essas distorções que ficaram aí associadas à sua imagem e que já não fazem mais o menor sentido, agora que você cresceu e que você aprendeu a se ver com outros olhos, com os seus próprios olhos. Ai, Thaís, faz sentido, mas como é que eu vou ter uma ideia de a quantas anda a minha autoestima? Vamos fazer uma coisa? Pega um papel e uma caneta que eu vou fazer junto com você um exercício agora. Coloca assim, 2 colunas, de 1 a 10, de 1 a 10, no papel mesmo, positivas e negativas, ok? Ou seja, a visão positiva a seu próprio respeito e a visão negativa a seu próprio respeito. Eu vou falar 10 frases de pessoas que têm uma autoestima bem trabalhada e 10 frases que são comportamentos de pessoas com uma baixa autoestima. A cada frase que eu falar, você vai marcar um X naquela com a qual você se identifica. Começando pelas características positivas que você enxerga em você mesmo, vai marcando um xizinho em cada uma delas quando você se identificar com o que eu disser. Vamos lá? Quem tem uma boa autoestima costuma apresentar os seguintes comportamentos: facilidade para mudar, confia em si, lida bem com seus pontos fracos, cuida de si, toma atitudes, é segura, nem modesta, nem arrogante. Lida bem com a solidão ou o desapego. Se ama, sabe dizer não. Muito bem. Então, você marcou aí de 1 a 10 todas as características positivas com as quais você se identifica. Vamos, então, para as características negativas. Em pessoas com baixa autoestima, podemos perceber as seguintes características: falta de confiança, timidez em excesso, medo de ser rejeitada, problemas com as limitações, necessidade de elogios e reconhecimento dos outros para se sentir satisfeita consigo mesma, dificuldade em receber críticas, competitividade e comparação com as outras pessoas, procrastinação, perfeccionismo, dificuldade de reconhecer suas vitórias e sucessos. Bom, você marcou então de 1 a 10 nas 2 colunas tudo aquilo que são características positivas que você se associa e características negativas. Agora, soma aí quantos xizinhos deu de um lado, quantos deu de outro, e assim você tem uma base de quão positivamente ou quão negativamente você se enxerga. Isso reflete muito de como foi construída e de como está até então a sua autoestima. Como está até então a sua autoestima e sua autoimagem, ou seja, Thaís, dá para mudar? Sempre dá para mudar, até porque você muda, você cresce, você amadurece, as suas referências são outras e você tem no seu processo de autoconhecimento descobertas preciosas sobre quem você sempre foi.
E é muito bonito ver pessoas que vêm aqui nas sessões, pessoas que participam dos meus programas e que de repente se olham como se vissem pela primeira vez no espelho, talvez porque tenham realmente limpado tudo aquilo que distorcia a própria imagem. E na hora que enxergam aquela imagem, fala: isso é tudo que eu queria ser quando eu crescer. E o mais bonito é quando a pessoa, olhando para aquela imagem, ela se identifica com ela. E entende que aquilo tudo não é algo que ela vai se tornar. É algo que ela acabou de reconhecer que ela sempre foi. E é justamente esse o movimento da gente olhar para a autoestima, entender o que é e conseguir mergulhar de fato para perceber como foi construída essa minha autoimagem, como foi construída essa minha autoestima. Do que afinal eu sou feita? O que me suporta emocionalmente? Qual é o meu repertório interno de respostas para lidar com os desafios reais quando eles aparecem? E tudo isso são percepções que a gente só passa a ter quando assume o papel de protagonista das nossas próprias vidas e também nos empenhamos em começar a purificar todas essas distorções que a gente percebe que acabaram fazendo parte da construção da nossa autoimagem. Sim, e é com muito amor e com muita honra aquelas referências que começaram a construir essa imagem por nós, é que a gente vai começando esse movimento de olhar para o pai, para a mãe, para os professores, enfim, para todas as referências da nossa infância e dizer: olha, ok, eu te honro, eu te agradeço, mas isso daqui não é meu, isso daqui era uma percepção sua que você projetou em mim, ou isso daqui era algo que você recebeu e achou que por bem deveria me passar, mas não me fez bem, obrigada. E agora eu levo comigo o que me faz bem, mas eu deixo aqui tudo aquilo que me sobrecarregava, tudo aquilo que me pesava, e eu sigo então purificando e deixando cada vez mais leve, cada vez mais fortalecida a autoimagem que eu trago de mim mesma. E é assim que eu vou começando pouco a pouco a reconstruir e a curar a minha autoestima. E a partir daí a gente percebe que é preciso ir ainda mais profundo, num trabalho de fortalecer e elevar a nossa energia para finalmente atrair tudo aquilo que a gente irradia. É por isso que eu tô aqui e em breve a gente vai estar ainda mais próxima num projeto lindo que está nascendo, em que o único objetivo é cuidar da sua luz, é te ajudar a limpar definitivamente essas distorções da autoimagem. É olhar para você, te fortalecer e elevar a sua energia para te ajudar a atrair tudo que você irradia. Então fica de olho que em breve eu venho aqui te contar um pouquinho mais sobre esse projeto lindo que está chegando por aí. E se o conteúdo de hoje agregou valor para você e te fez lembrar desse valor lindo que você tem, curte, comenta, compartilha, traz alguma mulher real para fazer parte dessa conversa também, porque certamente a autoestima é algo que, bem ou mal, habita o coração de todas nós e que, curada e abraçada, faz um bem danado para a vida da gente. E para fechar esse episódio de hoje, como você já sabe, a nossa conversa começa por aqui, mas termina lá na nossa comunidade do Telegram, então já toca aqui no link da descrição ou aponta sua câmera aqui para o QR Code e vem junto comigo, porque por lá tem ainda mais conteúdo precioso esperando por você. Um beijo de luz e que sejam cada dia mais lindas as imagens refletidas nesses espelhos que existem dentro de você. Nos vemos no próximo episódio. Namastê!